Vamos estar estudando a carta que Paulo escreve aos Colossenses. É uma das cartas da prisão. Paulo estava preso em Roma, aguardando o julgamento do imperador a quem ele havia apelado, quando recebe a visita de um obreiro chamado Epáfras. Epáfras provavelmente se converteu debaixo do ministério de Paulo, quando Paulo ministrava em Éfeso. No texto de Atos, nos garante que durante mais de 2 anos Paulo ministrou lá naquela cidade, e de lá o evangelho se espalhou por toda a província da Ásia, da qual Éfeso era a capital. Talvez Epáfras se converteu ali e vai para uma outra cidade próxima, chamada Colossos. Ali começa uma igreja. Então o fundador da igreja de Colossos não é Paulo, mas um discípulo de Paulo. Após algum tempo, nós não temos a ideia quanto tempo, Epáfras é surpreendido com a chegada na igreja de Colossos de alguns mestres que traziam um evangelho diferente daquele que ele tinha aprendido com o apóstolo Paulo. Epáfras sente dificuldade de enfrentar aqueles mestres por causa da complexidade da doutrina daqueles mestres traziam. Epáfras de Colossos vai até Roma, onde Paulo está preso, para falar com seu mestre. Ele não trazia somente boas novas, boas notícias da vida da igreja, como a igreja progride, que é motivo de ações de graça da parte de Paulo, mas ele também traz algumas preocupações. Um exemplo: Paulo, eu não sei como rebater estes ensinos. Esse ensino é muito complexo. Eu preciso da sua ajuda, porque alguns membros da igreja já parecem estar dando ouvidos a estes mestres. E eu tenho receio de que eu não possa conter o avanço destes ensinos. Paulo, então, dentro da prisão, escreve essa carta onde ele agradece aos Colossenses, agradece a Deus pelos Colossenses, e ele sabe que os Colossenses, pelas notícias tragas por Epáfras. E ele entra então na refutação desses perigos, dessa perigosa heresia. O foco de Paulo é a pessoa de Cristo, quem ele é, a suficiência da sua obra. Esse é o ponto central da carta que Paulo escreve aos Colossenses. Todo mundo sabe que os Colossenses é parecido com Éfeso, mas a aparência é apenas superficial, porque a carta aos Efésios trata de eclesiologia, a doutrina da igreja é o foco da carta. Essa aqui, em Colossenses, o foco é a pessoa de Cristo. O fato é que foram escritos no mesmo período da vida de Paulo, que era o período que ele estava na prisão. Epáfras volta de Roma levando essa carta em sua mão, e ele lê essa carta diante da igreja, na presença de todos da igreja. Paulo também tinha um outro pedido para Epáfras. Ele queria que Epáfras lembrasse a igreja de que ele tinha escrito uma outra carta, também que ele era para ler essa outra carta, também que era para a igreja de Laodiceia, os laodicenses,
ficavam perto de Colossos. Portanto, eram 3 cidades próximas: Éfeso, Colossos e Laodiceia. Paulo escreve para todas as 3. Temos a carta de Éfeso, temos a carta de Colossos e a carta de Laodiceia. E Paulo queria que lesse essa carta para as 3 igrejas também. Não somente para a igreja de Colossos. Essa heresia que Paulo vai rebater era muito sincrética, uma mistura de cristianismo, judaísmo, uma visão dualista do mundo, comum na cultura grega daquela época, um gnosticismo que estava iniciando naqueles dias, associado com ideias místicas. Era tão estranho esses ensinos, essa religião que estava aparecendo, estava sendo pregada ali, ficou sendo conhecida como heresia de Colossos, identificando dessa forma, porque ela não parece em nenhum outro lugar onde o evangelho foi pregado no primeiro século que nós conhecemos. O gnosticismo era bem espalhado e já estava espalhado pelo Império Romano, começando a tomar uma forma, mas não nessa mistura com judaísmo, cristianismo e outras práticas que acontecia lá na cidade de Colossos. E a resposta de Paulo é simples. Ele está grato pelo avanço da igreja de Colossos, que permanece firme na fé. Talvez 1 ou 2, quem sabe, estavam dando atenção a estes mestres, a estes ensinos. E ele vai falar, responda às principais reivindicações ou promessas da seita, falando a respeito da suficiência, da grandeza da pessoa de Cristo e da suficiência da sua obra na cruz do Calvário. Esse é o foco da carta. Paulo responde às demandas essas demandas gnósticas, que Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, que em Cristo estávamos, ou melhor, aperfeiçoados, que Cristo é o cabeça de todos os principados e potestades. Depois ele entrou na questão do legalismo. Aqueles mestres eram judaizantes, que queriam impor a lei de Moisés sobre os convertidos, especialmente a circuncisão, dieta e o calendário judaico. Paulo responde que em Cristo já fomos circuncidados. Que em Cristo já fomos circuncidados. Que em Cristo Deus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Que em Cristo já vencemos e triunfamos sobre os principados e potestades, mediante a vitória na cruz. Portanto, Paulo escreve que ninguém deveria ser julgado, no caso aos colossenses, porque eles não estavam guardando as leis de Moisés, referentes às dieta, comida, e também referentes às datas, tempos, épocas do calendário religioso, porque tudo aquilo era sombra de Cristo, uma vez que o corpo daquela sombra chegou, nós não precisamos mais de sombra, pois temos a realidade que é Cristo Jesus.